O Santos está negociando com investidores a captação de recursos para poder, de fato, construir um novo CT de base desse nível que você falou no começo, com 8 campos, grande estrutura. Aonde isso pode acontecer? Quem são esses investidores? Qual vai ser a contrapartida? Como é que o Santos vai realizar essa parceria? Eu sei, tenho informações aqui, Quaresma, você pode confirmar, que o Santos tem se reunido com um grupo de possíveis investidores. Como é que está essa situação? Não dá para esconder nada na cidade, né? Não, mas vamos lá. Existe já, sim, projetos, conversas adiantadas. Não existe nada cravado, mas existem conversas adiantadas com fundos. Nós temos aí 2 fundos que nós conversamos, um mais adiantado até. Nós temos a parte de incentivo, nós estamos trabalhando muito forte nisso também. A parte de incentivo de impostos aí, por conta das empresas. Isso pode fazer com que a gente arrecade um bom dinheiro para fazer a parte do CT novo também. Tá? Mas a grande dificuldade que eu vejo hoje no processo do novo CT é espaço. Ok? Então a gente vem estudando espaços em São Vicente, em Cubatão e na Praia Grande. Tá? Hoje a cidade de Santos, o espaço que seria o ideal para o Santos é um espaço portuário, é um espaço onde a gente teria uma dificuldade um pouco para estar desenvolvendo. Daria, sim, mas é um pouco mais difícil até pelo processo político da cidade. Nas demais, a gente tem espaço que a gente possa desenvolver esse CT com 8, 10 campos. O que importa para nós hoje é a gente fazer o desenvolvimento de um centro de treinamento onde a gente possa trabalhar todas essas crianças, com alojamento, com a parte de alimentação, com a parte de estudo perto, a parte hospitalar perto. Tudo isso tem que ser desenvolvido em volta de um CT. Tá? Você não pode simplesmente pegar um CT, colocar no meio de um nada e deixar. Você precisa desenvolver as coisas também em volta dele. E esses fundos, eles olham muito pela parte social. Quando você fala da parte social, é que compra-se essa briga. Então, o Santos hoje tem, sim, conversas adiantadas, né, em todos esses sentidos, tanto nos fundos como na lei de incentivo, para que a gente possa vir a desenvolver o novo CT. E esse fundo, ele é de onde, exatamente? Quem são esses investidores, possíveis investidores? Hoje, esse fundo que a conversa está mais avançada é um fundo árabe, tá? Com ligações em alguns clubes em que eles já fizeram esse tipo de trabalho. Tá? Aqui no Brasil? Na Inglaterra, não. O Brasil vai ser o primeiro na América do Sul a ser feito se for fechado com o Santos. Mas eles já fizeram na Inglaterra, na Espanha e já fizeram, me parece, na Alemanha. Certo. E qual é a contrapartida desses fundos, Quaresma? Conversas que estão sendo desenvolvidas, não foram fechadas ainda, tá? Não foram cravadas, mas nós temos N situações. Nós podemos fechar metodologias, nós podemos fechar venda de atleta que foi formado lá, percentual de atleta que foi formado lá. Então, você tem N situações que você vai precisar ajustar para que esse projeto seja desenvolvido de uma forma que contemple todo mundo. Né? A parte de intercâmbio também é muito importante, porque nós vamos querer desenvolver jogadores fora e eles podem querer desenvolver jogadores aqui. Na verdade, Wagner, o mundo do futebol está se formando por satélites. Nós vamos ter sempre um time principal e em volta dele, que é o que o City faz hoje. Times que vão desenvolver futebol, vão desenvolver atletas. Mas aquele atleta do time do Uruguai tem que passar pelo time americano primeiro para depois ir para o time principal. Então, isso é uma forma de você baratear, inclusive, o custo entre os clubes. E qual vai ser o papel do Santos? Vai ser o time satélite ou vai ser o time principal? Não temos essa situação definida, mas o Santos sempre será de desenvolver e principal. O Santos é um time onde todas as conversas que nós temos com pessoas estrangeiras, com pessoas ligadas ao futebol, ele falou, o Santos não tem, é o Santos, ponto.
Porque senão, né, Quaresma, o Santos, se aceitar qualquer tipo de negócio, o Santos pode se transformar num mero fornecedor de matéria-prima, e eu sei que não é isso que vocês pensam, eu sei que o que vocês querem, e o que o torcedor, claro, quer, é que esse investimento da base ele resulte em atletas que possam servir o time principal, ganhar títulos, se transformarem em grandes estrelas e depois, né, claro, se transformarem também em ativos financeiros. Mas aí você não está falando em questão de time, você está falando em questão de briga econômica. Sim. Você desenvolver um atleta, você desenvolver atletas de ponta, você ter uma base forte, desculpa, você ter uma base forte, você ter uma base que produz atletas, fatalmente qualquer time brasileiro vai fazer a revenda. Dificilmente hoje você consegue segurar um atleta aqui. Por Sim, N situações. Mas você tem que ter um tempo mínimo, né, para poder Ah, então, isso que eu estou falando. Não sair que nem o David Washington, antecipado. Certo? Eu acho que isso aí foi uma precipitação que ele poderia só estar no valor econômico mais caro. Não, ele poderia ter deixado um pouco mais dentro do clube. Mas isso vem ocorrendo no mundo. Você veja que o Palmeiras está vendendo jogadores da base. Sim, assim, sim, claro, todos os clubes vendem jogadores da base, o São Paulo produz jogadores, porque existem vários níveis de jogadores também, né, Quaresma? Existe jogador que vai servir para você. Vários níveis em vários países que têm um nível de futebol também inferior, mas que querem atletas, abre aspas, medianos porque cabem para eles. Sim, sim. Agora, os grandes jogadores, aqueles que realmente são diferentes, claro, tudo isso passa pelo desejo do jogador também. A gente sabe que o poder do clube tem um certo limite. Mas, assim, o ideal é que você mantenha esses grandes jogadores. Eu estou falando de Neymar, eu estou falando de Paulo Henrique Ganso, eu estou falando de Robinho, eu estou falando citando aqui exemplos de jogadores revelados aqui pelo Santos. A grande sacada é você manter esses jogadores, esse nível de jogador, o mais tempo possível no clube, porque, de fato, né, Quaresma, eles mais atraem dinheiro do clube do que requer investimento. O Neymar, se fosse da vontade dele, ele poderia estar jogando no Santos até hoje ganhando quase o que ele ganha lá na Europa, né? Agora no mundo árabe. Eu estou fazendo uma conta aqui. Vamos voltar aqui um pouco para trás. O Santos, o Pelé, guardadas as devidas proporções, ele era um jogador que tinha um nível de faturamento pessoal, financeiro, de níveis de jogadores europeus da época. Porque assim, o Santos com o Pelé era mais interessante para o Santos manter o Pelé por tudo que ele atraía de receita do que vendê-lo por uma fortuna para a Europa, como houve propostas para isso. Então, eu acho que os grandes jogadores eles trazem dinheiro para o clube, eles não tiram dinheiro do clube. Mas o aspecto é diferente hoje. Hoje, não era tanto naquela época, mas hoje existe uma admiração por jogar na Europa. Sim, isso por parte do jogador, eu entendo. Dos jogadores e dos empresários. Sim, sim. Não estou culpando o empresário, estou dizendo, porque é um negócio. Entendeu? Então, assim, é difícil você hoje chegar a ter um atleta aqui que se desponta, chegar não vou dizer nem o Real Madrid, mas chegar um Barcelona, chegar um City, chegar um Liverpool, oferecer um dinheiro e o cara não querer ir. E o empresário fala assim também, trabalhei muito e hoje eu estou com o meu pão aqui na mesa. É normal. O que cabe aos clubes é fazer o gerenciamento desses processos de atletas para que a gente tenha, se tiver que perder, uma vantagem muito grande. Quaresma, esse investimento, essa negociação, em que pé que está neste momento? Há a possibilidade de o Santos já ter fechado alguma coisa nesse sentido, a construção de um novo CT? Qual é o prazo? Como é que você projeta aí esse processo aí? Qual é o prazo para que o Santos tenha aí, de fato, um novo CT de base? Wagner, é muito difícil falar de prazo.
Porque a negociação, ao mesmo tempo que ela anda uma semana, às vezes ela perde mais uma semana. Então, assim, o que nós podemos dizer é que nós estamos com a missão de buscar isso, certo? O pessoal da base está com a missão de buscar o CT. Não base só Quaresma. Base, quando eu falo, é a base do Santos. Isso envolve o Vela, que é gerente de patrimônio, isso envolve o presidente, isso envolve o vice-presidente, o CG. Então, assim, quando vai numa reunião, quem está, qual é o assunto, como vai ser direcionado, a parte financeira, a parte jurídica, tudo isso está sendo muito bem feito e estudado. Mas eu posso dizer para vocês que o caminho está trilhado. Nós vamos asfaltar esse caminho já já. Porque, para mim, Quaresma, torcedor do Santos, criado na Vila Matias, Vila Belmiro, acompanhando, isso vai ser não um sonho como diretor, mas um sonho como torcedor. E a gente espera que todos que estão dentro desse processo entendam que a gente está fazendo isso para um clube que daqui a 20, 25 anos vai estar dentro do processo do cenário nacional com um CT moderno. O que nós não podemos mais é viver 10, 15 anos onde nós tínhamos o melhor CT e nós perdemos essa medalha. Você acredita que sai nessa gestão ainda um novo CT da base? Você está falando de tempo de construção, de tempo de evolução. Sim. Pronto. Sim. Pronto, ele vai durar vai demorar uns 8 meses dentro dessa gestão. Dentro dessa gestão de 3 anos que começou este ano. Esperamos sim, com muito afinco disso.